Fala rapaziada do Tática Didática, beleza? Gabriel Salu aqui, trazendo para vocês mais um vídeo, dessa vez aí para falar sobre Odair Hellmann, novo técnico do Santos. E, bom, antes de tudo, queria pedir para vocês aí se inscreverem no canal, ativar o sininho e seguir nós nas redes sociais, seja no Instagram, no Twitter. Essa análise aqui era já para ter saído antes. Para quem não sabe, o Odair Hellmann ele foi apresentado no Santos, apresentado não, anunciado no Santos em outubro do ano passado, já em 2022. Foi uma semana antes da Copa do Mundo e por conta de tempo, tudo mais, eu não consegui fazer um conteúdo naquele momento. E depois, ainda mais depois da Copa do Mundo também, ali no período da Copa do Mundo, eu estava junto aqui com Tática Didática mesmo, para quem segue nós aí, sabe aí, quem acompanhou a gente aí, na parceria do Tática Didática com Entre Linhas do Jogo, eu acompanhei, trabalhei nessa cobertura da Copa do Mundo, fazendo análise tática todos os dias aí, e peço ainda que vocês aí assinem a comunidade Entre Linhas do Jogo, porque tem muito conteúdo bom lá e principalmente conteúdo sobre a Copa do Mundo que a gente fez aí, o conteúdo que a gente fez analisando todos os jogos da Copa do Mundo, todos os 64 jogos da Copa do Mundo foram analisados. E eu estava nessa cobertura, acabou que eu não tive muito tempo aí para acompanhar, para fazer essa análise aí do Fluminense do Odair Hellmann, o Odair que já foi anunciado, já foi apresentado, trouxe reforços, e isso daqui a gente vai falar um pouco disso aí nessa análise aqui. Ele já fez um jogo treino ainda, um jogo treino que foi muito elogiado por quem acompanhou os jogos treinos aí do Santos lá em Atibaia, o Santos que está treinando em Atibaia nesse início de temporada, nessa pré-temporada, e quem acompanhou o Santos em Atibaia gostou muito. Já eu não acompanhei, vou ver aí, pretendo ver aí o jogo do Santos aí no sábado, contra o Mirassol pela estreia do Paulista aí para tirar algumas conclusões. Bom, vamos começar. Eu vou falar primeiramente do Fluminense, né? E falar um pouco aí da questão da formação que o Odair Hellmann utilizava no Fluminense aí. Eu vou pegar esse Fluminense e Internacional, jogo que eu acompanhei aí, eu assisti e que vai ter conteúdo nessa análise aqui. Eu vou pegar a escalação do Fluminense nesse jogo contra o Internacional, que foi logo no segundo turno, no começo do segundo turno do Brasileirão 2020, tá? Eu vou pegar aí o Fluminense porque eu escolhi o Fluminense para fazer essa análise, porque tem mais conteúdo na internet, mas também por conta que o Fluminense era o contexto do Fluminense de 2020 era um contexto bem semelhante do Fluminense do Santos de 2023, né? É um contexto aí que com muitos jogadores aí bem semelhantes, tá? Não estou falando contexto extracampo, mas sim contexto de elenco. Eram contextos bem semelhantes e que o Odair acabou se saindo bem, acabou sendo bem competitivo, fazendo a equipe bem competitiva. E aqui a gente pega aqui como formação esse Fluminense no 4-2-3-1, né? Que foi a formação que o Odair mais usou durante todo o período dele nessa equipe do Fluminense, e que, enfim, teve muitas mudanças. Era uma equipe que alternava muito de um 4-2-3-1 para um 4-4-2, mas utilizou muito mais o 4-2-3-1, mas tinha muitas mudanças de jogadores, cara. Era uma equipe assim que mudava muito os jogadores, as peças mudavam muito, porque por conta de todo o contexto de Covid, o Fluminense perdeu alguns jogadores, perdeu inclusive o Dodi, que veio para o Santos agora recentemente, foi uma contratação aí que o Santos fez já no ano passado.
o Dodi estava nessa equipe do Fluminense e o Fluminense acabou perdendo, mas o Fluminense utilizava esse 4-2-3-1. Esses dois volantes tinham muita característica de primeiros volantes, não tinha tanta característica de construção, a não ser o Dodi. Muitas vezes alternava aqui Yuri e Hudson, muitas vezes alternava entre Hudson e Dodi no lugar aqui do Iago, muitas vezes também já utilizou também Iago e Dodi, então era uma equipe que alternava muito, e aqui na ponta, aqui, por exemplo, também, o Fluminense já utilizou muito o Luiz Henrique, que hoje está no Betis, mas naquela época era uma revelação ali, era uma promessa do Fluminense, hoje está prestes a se tornar uma realidade, né? Tá, vem se destacando aí no Real Betis, e o Odair utilizou muito o Luiz Henrique aqui na ponta esquerda, como foi no caso do jogo contra o Atlético Mineiro também. A gente pegar aqui a formação, aqui era um Fluminense já num 4-3-3, que foi também um sistema que o Fluminense usou muito, e eu já vou explicar o porquê, mas era muito por conta de dinâmicas de terceiro homem, de uma equipe que buscava um ataque mais posicional e utilizou muito esse 4-3-3, um 4-2-3-1, em alguns momentos utilizou o 4-4-2, mas aqui, ó, o Luiz Henrique no lugar do, do Wellington Silva. O Fernando Pacheco aqui também foi bem utilizado. O Fernando Pacheco que depois foi perdendo espaço para o Luiz Henrique e acabou que ficou no banco. O Luiz Henrique que assumia ali essa coisa de ser o primeiro reserva ali da ponta esquerda. E o Dodi, principalmente aqui já era um jogo que estava o Dodi, e o Dodi ele alternava muito junto com o Hudson para ser esse cara que vinha aqui fazer essa saída de bola, e creio eu que aqui no Santos ele vai ser já um primeiro volante, podemos dizer assim, esse cara que inicia a construção. Então era uma equipe que tinha muita mudança, muita a famosa alterações táticas, né? Mudava muito, variava muito, fazia as variações táticas, o que eu acho que não importa muito essas questões de desenho tático, porque o que importa eram as dinâmicas, e independente do sistema, as dinâmicas do Fluminense continuavam sendo as mesmas, tá? O Fluminense continuava jogando da mesma forma, independente se estava num 4-2-3-1, num 4-3-3 ou num 4-4-2, como foi nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Aqui tá num 4-2-2-2, que muito por conta aqui que, por exemplo, Hudson e Matheus Martinelli jogaram. Então, ó os jogos que a gente abriu aqui, e olha o tanto de mudanças de peças que o Fluminense teve. Aqui foi o último jogo do Odair no comando do Fluminense, que o Fluminense acabou ganhando, depois o Odair acabou assinando com o time lá do Emirados Árabes, mas o Fluminense mudou muito essas peças. Aqui o Nenê muda um pouco essa questão, porque o Nenê muitas vezes não ocupava essa questão de segundo atacante, quem ocupava mais era o Wellington Silva, e ele vinha aqui pelo lado esquerdo, que o Marcos Paulo ficava um pouco mais à frente, mas era linhas aqui muito dentro de um 4-3-3, acabava que não era bem um 4-4-2, mas sim um 4-3-3, porque vinha o Wellington Silva pelo lado direito, o Nenê ficava um pouco mais centralizado, mas também vinha o Wellington Silva vinha pelo lado esquerdo, o Nenê ficava um pouco mais centralizado, mas também vinha para o lado direito. Então formava-se um 4-3-3 com o Michel Araújo sendo esse cara que vinha por trás do Marcos Paulo, era o cara que saía de pressão, era o cara que fazia o Fluminense progredir, e tinha aqui o Hudson, que era o cara que iniciava a construção. O Hudson que não tinha muito essa característica, não era um jogador muito dessa característica, era um volante mais de reter a bola, mas como construtor também, ele nesse jogo, principalmente contra o Atlético, ele chegou a jogar bem. Enfim, aqui só falando só dos sistemas, primeiramente,
mas eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para já fazer a nossa análise tática aí e daí já destrinchar todas as dinâmicas táticas que acontecia no Fluminense do comando do Odair. Eu vou apresentar aqui, começar a apresentar os slides. Vamos começar aí falando da saída de bola do Fluminense. O Fluminense que mudava muito sua saída de bola também, em alguns momentos fazia essa saída 3 com o volante, ele vindo entre os zagueiros, aqui no caso foi o Lucas Claro e o Matheus Ferraz, que eram utilizados, muitas vezes era Lucas Claro e Digão, muitas vezes era Lucas Claro e Nino pelo lado direito, o Lucas Claro ficava pelo lado esquerdo. Como eu falo, era uma equipe que mudava muito de peças, mudava muito de sistema e, consequentemente, mudava muito de desenhos táticos, mas as dinâmicas continuavam as mesmas e o Fluminense aqui ele iniciava numa saída 3 em alguns momentos, mais com laterais baixando, mas também fazia essa saída sustentada, com os dois laterais baixando e o volante aqui baixando entre os zagueiros para começar essa construção. E reparem que o volante, se ele começasse recebendo esse passe aqui, esse primeiro passe dos zagueiros, já tinha um triângulo formado aqui pelo lado direito, como se ele pudesse também vir para o lado esquerdo e formar um triângulo pelo lado esquerdo. Então já era o começo de construção do Fluminense, já meio que entregava como que seria as dinâmicas na segunda fase de construção e ao longo de todo o campo. O Fluminense ele formava esses triângulos e o Hudson estava presente aqui, e aqui fica um pouco mais nítido também. Aqui o Yuri ele vem para baixar, e então era saída um 4 mais um 4 mais 2. E aqui já forma esse triângulo aqui entre o Calegari aqui, ou o Nenê, acho que aqui, se não me engano, é o Nenê que está baixando um pouco mais aqui pelo lado direito. Ele tinha muita liberdade tinha uma área de atuação muito ampla, o Nenê, e o Fluminense começava esse jogo um pouco mais pelos lados, obviamente não começava pelo meio, mesmo que muitas vezes os volantes tinham vantagens, conseguiam construir, mas a equipe ela optava por progredir pelos lados. Mas o Fluminense aqui, como a gente pode ver, era o Digão, eu me esqueci o nome desse jogador, mas é o Iago, o Digão, Iago e o Egídio, e pelo lado direito era o Lucas Claro, o Yuri, que baixava um pouco mais também para dar essa linha de passe para os zagueiros, e o Nenê ou o Calegari, como muitas vezes foi o Calegari, principalmente aqui nesse lado direito, e formava esses triângulos. Então era a equipe que tinha essa prioridade de formar triângulos desde a primeira fase de construção, seja com os dois volantes numa saída 4 mais 2, ou seja com um volante, como no caso aqui, numa saída 4 mais 1, e principalmente também numa saída a 3 também, porque muitas vezes os laterais eles baixavam, então formava-se esse triângulo já na primeira fase. Aqui também os laterais baixavam, então formava esse triângulo na primeira fase, e era uma equipe que buscava esses triângulos móveis, como a gente vai ver aqui já era na segunda fase de construção. O Fluminense que se ele começasse pelos volantes, o volante já acionava já os lados, então a equipe ela buscava esse jogo mais apoiado, os jogadores vindo um pouco mais para o lado da bola. Se a bola vinha para o lado direito, o volante, toda a equipe ela vinha para o lado direito, e às vezes o lateral ficava já no lado oposto, o lateral, um dos volantes também, mesmo que ele vinha mais para o lado direito, eles eram esses jogadores que ocupavam o espaço por dentro. Então se a equipe precisasse virar esse jogo, eles eram responsáveis, mas era, como eu falei, se os volantes eles já acionam o lado diretamente, se eles recebem o primeiro passe do zagueiro, ou o próprio zagueiro precisa começar o jogo
com os laterais para começar esse jogo pelas laterais para formar esses triângulos. A equipe do Fluminense ela caminhava muito com esses triângulos e com três mais à frente. Então, tipo, era sempre esse triângulo e três jogadores mais à frente, com um ocupando esse lado oposto. Para quê? Essa equipe ela fazia, a equipe do Fluminense ela fazia para atrair não só o bloco de marcação adversário para o lado da bola, mas também para gerar vantagens, gerar superioridade numérica, gerar vantagem cinética, principalmente para esse jogador aqui, para esse lateral, que posteriormente ele iria receber esse passe para fazer os cruzamentos, que o Fluminense fazia muito cruzamentos ali, atacava, tentava finalizar muito por via de cruzamentos, e o Fluminense ele vinha triangulando, então ele começava o triângulo com lateral, o zagueiro, lateral e volante. Quando a bola entrava para o lateral, já vinha volante, lateral e meia, como no caso aqui. E se o volante ele recebesse mais por dentro, esse triângulo mudava, já ia já um meia e o volante, meia e lateral, que normalmente também vinha mais para o fundo, ou volante, meia e ponta, que também ocupava esse espaço. Então, era uma equipe que ela vinha sempre atacando dessa forma. Era uma equipe que ela iniciava a saída com zagueiro, lateral, e depois voltava para dentro, para depois voltar para fora, ou a equipe começava com o zagueiro, botava essa bola para o volante, com o volante para jogar por dentro, para depois a bola voltar para fora. Então era sempre a equipe que progredia dessa forma, progredia sempre triangulando, fazendo dinâmicas de terceiro homem para encontrar vantagens cinéticas e vantagens qualitativas. Aqui no último terço também, a equipe do Fluminense, se ela atacasse pelo lado da bola, ela sempre formava esses triângulos. Aqui, um caso como foi, por exemplo, volante, lateral e ponta, que formava esse lado da bola. Então era sempre um responsável por atrair um marcador e fixar esse marcador. Aí o segundo homem também ele vinha para atrair o marcador, fixar o marcador, para conseguir fazer com que o terceiro homem tivesse vantagem e conseguisse atacar, jogar, colocar essa bola por dentro, ou muitas vezes também essa bola vinha aqui meia, lateral, ponta, para depois voltar para o lateral para ele cruzar essa bola lá na área. Então era uma equipe que ela caminhava sempre de fora para dentro, de dentro para fora, e assim sucessivamente. Era uma equipe que buscava sempre esse jogo mais triangulado, ou se não, muitas vezes a equipe também ela progredia, a equipe do Fluminense ela progredia nem sempre com essas dinâmicas, nem sempre precisava também fazer esses passes assim, mais formar esses triângulos, se o terceiro homem, supostamente terceiro homem, como se a gente colocar, por exemplo, aqui, esse ponto, tivesse em vantagem e o volante identificasse essa vantagem, ele não precisaria colocar essa bola precisamente no lateral, ele poderia acionar já o ponta ou acionar já o centroavante para ele conseguir progredir dessa forma, como por exemplo foi nesse lance. O Egídio, por exemplo, ele botou essa bola no Wellington, que tinha vantagem, mas depois o Wellington voltou e aí gerou uma dinâmica de terceiro homem. E além desses triângulos, os centroavantes eles tinham muita responsabilidade dentro desse espaço, principalmente, que aqui a gente, como eu falei, era um triângulo formado, quem tinha a bola, ele sempre tinha duas opções de passe e tinha mais três jogadores mais à frente que eram responsáveis por fixar o lateral e o zagueiro e o outro zagueiro. Aqui não coube na foto, mas toda a linha defensiva praticamente está fixada na última linha, e aqui também não é diferente. Por exemplo, aqui os dois, o ponta e centroavante, estão fixando aqui
a linha defensiva do Flamengo, né? Esse frame aqui foi na final do Carioca, e aqui não é diferente. O Marcos Paulo, por exemplo, que foi o centroavante nesse jogo, ele já formava, tentava fazer esse desmarque de apoio aqui dentro desse entrelinhas para fixar esse zagueiro e conseguir fazer com que o companheiro dele tivesse vantagem cinética, mas muitas vezes quando a equipe formava esse triângulo, ela sempre tinha essa obrigação de fixar a linha defensiva no último bloco para conseguir fazer esses desmarques de ruptura, para que alguém, por exemplo, tirasse esse lateral, esse zagueiro da linha, quebrasse essa linha para que esse atacante aqui fizesse esse desmarque de ruptura e viesse para a área para que o cruzamento fosse efetivo. E aqui não é diferente, por exemplo, aqui eles geram essa dinâmica de terceiro homem para gerar desequilíbrio no Atlético Paranaense, para gerar atração nessa linha de defesa aqui do Atlético Paranaense, nessa linha de 4 do Atlético Paranaense, e já gerar um espaço grande no entrelinhas, para que o Marcos Paulo fizesse um desmarque de apoio aqui no entrelinhas, para que um companheiro dele pudesse atacar a área. Então o Fluminense ele atacava muito dessa forma, o último terço do Fluminense era dessa forma, e como eu falei, a segunda fase de construção do Fluminense era o triângulo, era essas triangulações, era a equipe progredir dessa forma de jogar a bola para fora e depois para dentro, para depois jogar para fora, ou de jogar para dentro para depois jogar para fora e voltar para dentro. Então era uma equipe que ela jogava muito dessa forma. O Odair Hellmann é um treinador que usa muito esses triângulos e usa muito bem esses triângulos. Quem achava que o Fluminense era uma equipe que só ficava fechada, não tivesse dinâmicas ofensivas e só saísse para o contra-ataque, está muito enganado, porque o Fluminense tinha muitas boas dinâmicas ofensivas dentro dessas dinâmicas de terceiro homem, para progredir dentro dessas dinâmicas de terceiro homem, que é uma dinâmica que é muito utilizada pelo Guardiola. É uma ideia muito do Guardiola. Claro que tem N diferenças entre o modelo de jogo do Odair Hellmann e o modelo de jogo do Pep Guardiola, mas nesse sentido são as mesmas dinâmicas. Claro que se vai ser bem, como eu posso dizer, bem praticadas dentro do Santos, isso daí é outro assunto, mas são dinâmicas que estão no modelo de jogo do Odair Hellmann. E, bom, e aqui já é uma outra alternativa que o Fluminense tinha, se caso não conseguisse progredir pelo lado da bola, pelas dinâmicas de terceiro homem, se o Fluminense não conseguisse identificar vantagens, porque o segredo desse tipo de ataque do Fluminense é identificar vantagens, é deixar o companheiro em vantagem, seja vantagem cinética ou vantagem posicional. Só nesse frame aqui a gente tem muitos tipos de vantagens quantitativas aqui no setor da bola, vantagem cinética aqui dentro dessa área, vantagem posicional, porque se o Egídio quisesse virar essa bola, ele conseguiria virar essa bola, e o Calegari, se não me engano, quem é que está aqui pelo lado direito, ele poderia ter total liberdade aqui pelo lado direito para cruzar essa bola, e o Fluminense ele utilizava muito isso. Claro que era uma equipe que aglomerava muitos jogadores no setor da bola, povoava pouco o meio-campo, era uma equipe que ela não tinha essa questão de povoar o meio-campo, muito por conta que a forma de ataque não é necessário a equipe ter um jogo por dentro, já que é totalmente voltado para um jogo por fora. Totalmente voltado para o corredor lateral. As dinâmicas elas acontecem no corredor lateral. Aqui reparem como que o meio-campo do Fluminense está muito pouco povoado. E essa questão aqui do lado da bola, o Fluminense aqui nesse frame, ele está um pouco mais, ele está atacando pelo lado esquerdo, mas sempre tinha os meias
que, claro, eles estão pelo lado esquerdo, mas estão por dentro. O Nenê era esse cara, o Nenê ficava muito. Claro que ele tinha uma área de atuação maior se ele quisesse pegar, se ele visse que fosse necessário receber a bola em determinados setores, ele tinha essa liberdade, mas ele ocupava muito o corredor central. E se o Fluminense precisasse virar esse jogo, era sempre ou ele ou o Hudson também, que eram dois jogadores que ocupavam o lado direito, mas ocupavam o lado direito mais por dentro. E o lateral do lado oposto, por exemplo, se a bola joga pelo lado, se a bola é jogada pelo lado esquerdo, o lateral do lado oposto, que é o lateral direito, ele ficava mais pelo lado direito, ele ficava mais aberto pelo lado direito, buscando essa amplitude, como aqui nesse frame, o Calegari, por exemplo, buscando essa amplitude. E se o Fluminense ele precisasse virar esse jogo para o Calegari ou para o Egídio, se caso estivesse jogando pelo lado direito, a bola sempre passava pelo volante ou pelo Nenê, para que o Nenê fizesse a virada de jogo e encontrasse esses laterais já em uma vantagem posicional, já com uma vantagem nas costas da linha defensiva adversária para atacar esse buraco. E aqui é um dos gols do Fluminense que como eu falei, eles jogavam de uma forma que o meia, eles jogavam pelo lado esquerdo, mas o meia que tinha ficava muito pelo lado central. Então, se ele precisasse se o Fluminense precisasse virar esse jogo, ele virava a partir do meia, porque aqui não tem nenhum tipo de vantagem, não tem vantagem numérica. O Fluminense só tem vantagem numérica em relação a esse jogador, mas em relação aos outros a equipe não tem. Então eles faziam essa dinâmica de terceiro homem para encontrar o meia, seria teoricamente aqui nesse lance o homem livre, que teria essa capacidade de atacar o espaço vazio, já que a defesa do Atlético Paranaense nesse lance aqui está voltada para o lado direito. E aqui nesse lance o Michel Araújo era para ele tocar, em questão de ordem tática, era para ele tocar para o Calegari, mas ele decide, aqui foi um lance totalmente de tática individual, que ele decide conduzir essa bola porque ele identifica que ele teria vantagens, ele geraria vantagens para os companheiros, que se ele conduzisse essa bola, e ele conduz e atrai essa pressão do Thiago Heleno, o Thiago Heleno quebra essa linha para que o Marcos Paulo atacasse esse espaço. O Marcos Paulo que está no São Paulo, hein? O Marcos Paulo que é um novo reforço do São Paulo. Então, mas aqui nesse lance em questão, ele faz o Thiago Heleno, ao conduzir, ao dominar orientado, aqui como nesse lance, que ele recebe a bola do Wellington Silva, ele já domina orientado, já para conduzir essa bola e atrair o Thiago Heleno, ele atrai o Thiago Heleno, ele quebra essa linha e faz com que o Marcos Paulo tenha um espaço que ele mesmo gerou, e ele dá a bola para o Marcos Paulo. O Marcos Paulo chuta, o Santos dá o rebote e o Nenê ele faz o gol, mas foi um lance totalmente de tática individual, mas a questão de dinâmicas coletivas o Wellington Silva, ele dá a bola para o Michel Araújo tocar, desce essa bola para o Calegari, porque ele está numa vantagem posicional. E a ordem como eu disse, a ordem desse ataque do Fluminense do Odair Helman é sempre identificar vantagens a todo momento, porque é o segredo para que a equipe conseguisse progredir em campo. E também ele dava liberdade para os jogadores também conseguir ter esse entendimento, porque senão o jogo fica muito robótico. Se a equipe só faz aquilo que está dentro do script do modelo de jogo, a equipe ficaria muito robótica. E o Michel Araújo aqui, ele teve total mérito nesse lance, porque ele consegue conduzir, quebrar essa linha do Thiago Heleno, gerar uma vantagem cinética para o Marcos Paulo, e consegue ali fazer com que o Marcos Paulo finalize. Acabou que a finalização do Marcos Paulo deu errado, mas conseguiu gerar um rebote para o Nenê, que saiu o gol do Fluminense. E agora vamos falar da questão defensiva, que também
muito interessante. Eu acho o Odair Helman aí um excelente treinador, acho que foi um baita acerto da equipe do Santos em contratar o Odair Helman. E aqui a gente já mostra aqui como que a equipe do Fluminense do Odair Helman ela se defende. Aqui ela vai estar num 4-4-2, tá? E com o Marcos Paulo aqui um pouco mais à frente. Aqui esse jogador, não estou me lembrando quem que é, mas a equipe do Fluminense, ela marca dentro de um 4-4-2 ou de um 5-4-1 em bloco médio, então ela deixa os zagueiros conduzirem, mas os pontas eles ficam voltados já, por exemplo, se o zagueiro, que é o zagueiro central aqui, como o Atlético Mineiro jogava com 3 zagueiros, e os 3 zagueiros faziam a saída, o zagueiro central era quem era responsável por fazer essa saída. Os dois jogadores os 2 jogadores de lado, eles estão com a orientação corporal voltada para frente, mesmo fazendo vigilâncias para essas opções de passes aqui, para que o Atlético Mineiro não tivesse a opção de passe por dentro e não tivesse essa opção de passe por fora. E mesmo assim o Fluminense também gerava esse jogo mais, deixava esse corredor lateral um pouco mais livre, porque são corredores aí que não iriam gerar perigo para a equipe, mas era sempre assim, se o zagueiro decidisse conduzir, o jogador que está mais à frente, ele vinha para pressionar, mas se o zagueiro continuasse na mesma posição, a equipe do Fluminense, ela marcaria só as opções de passe, como a gente vai ver depois nos próximos slides, mas aqui também ela mostrava a pressão do Fluminense. Ela era uma pressão na saída de bola, se a equipe conseguisse identificar que se pressionasse naquele determinado momento seria vantajoso, mas era sempre se a equipe ela sempre pressionava buscando essa igualdade numérica na saída de bola. Se o Atlético, por exemplo, se o Atlético aqui faz a saída de bola 3, tem 3 jogadores já fazendo a vigilância, 2 jogadores fazendo a vigilância em 2 zagueiros e um pressionando o zagueiro que está com a bola. Aqui a equipe ela já buscava esses 3 jogadores aqui um pouco mais à frente para igualar com esses 3. Claro que aqui volta o Rafinha, então o camisa 11 aqui do Fluminense, ele está fazendo meio que a vigilância nesse jogador, no Rafinha do Flamengo. E o meia, que aqui é o caso do Nenê, ele já fazia vigilância, pressionava, subia pressão no Ilharão para que a equipe do Flamengo ela tentasse desse esse chutão e devolvesse a bola ao Fluminense. E enfim, aqui é um outro lance, aqui é o Internacional, por exemplo. O Internacional ele faz a saída de bola, que é o Internacional do Cudê. Ele fazia a saída de bola com os 2 zagueiros e o lateral. Aqui, por exemplo, em alguns momentos, os 2 laterais eles desciam e o Fluminense fazia a pressão de determinada forma. O Marcos Paulo ele cortava essa linha de passe aqui, ele aceitava a inferioridade numérica, ele subia essa pressão, cortava essa linha de passe aqui entre zagueiro e volante. Se ele identificou muito bem esse volante, cortou essa linha de passe por dentro do Internacional. O Internacional ele optava por um jogo mais por fora, como aqui foi nesse lance, que é uma questão muito semelhante, que o Internacional ele faz a saída de bola pelo lado esquerdo e os zagueiros eles não eram pressionados, mas os 2 laterais eles eram, porque se a bola entrasse pelo lado, o ponto que está no lado da bola, ele já subia pressão no lateral para tentar já recuperar a bola, já com o intuito aí de forçar um erro e recuperar a bola ao Fluminense. Então era questões defensivas aí muito muito interessantes aí nessa saída de bola, com
o centroavante aí muitas vezes não pressionando os zagueiros não eram muito pouco pressionados, o que era crucial aí para a equipe do Fluminense era tirar essas linhas de passe aqui por dentro e poder aí, se a bola entrasse pelos lados, o ponta pressionava esse lateral. E, bom, o Fluminense que tinha os triângulos na fase ofensiva, mas na fase defensiva também, os triângulos eles eram mantidos, tá? Aqui, por exemplo, as coberturas elas eram muito sempre com, por exemplo, com um pressiona e dois geram superioridade numérica aqui por dentro, tá? Tiraria essa opção de passe por dentro e fazia com que o Flamengo jogasse por fora e aí não gerasse tanto perigo, mas principalmente eles geravam esse jogo mais a defesa, o bloco defensivo do Fluminense, a área de atuação do Fluminense era muito mais por dentro defensivamente. A equipe ela dava sempre um passo mais para dentro, os laterais faziam sempre esse passo mais para dentro, deixava o lateral livre já em segunda fase de construção, e o zagueiro ele sempre vinha pro entrelinhas, o que vai ser um risco também, um risco assumido pela equipe do Fluminense, que daqui a pouco eu vou mostrar o porquê, mas o zagueiro aqui, por exemplo, aqui é o Matheus Ferraz, ele está em cima do Pedro. O Fluminense tentava tirar essa linha de passe no entrelinhas, então o Flamengo, por exemplo, não era crucial também nessa fase de defesa aqui do Fluminense, era crucial que o adversário não conseguisse acionar o entrelinhas, e os zagueiros eles vinham e subiam pressão no entrelinhas, saltavam pressão no entrelinhas, o que é um risco assumido pela equipe do Fluminense, mas o que eu quero destacar aqui nesse frame é os triângulos defensivos, a equipe sempre gerando ali superioridade numérica nas opções de passe por dentro. Aqui não é diferente, por exemplo, aqui um pressiona e dois jogadores eles estão marcando aqui o Ilharão para tirar essa opção de passe por dentro. Então o Fluminense ele sempre fazia muito essa questão aí do time adversário não conseguir jogar por dentro, era sempre por fora, e a ideia principal era essa, e as dinâmicas eram essas, era sempre gerando superioridade numérica aqui na opção de passe por dentro. Se o zagueiro, por exemplo, tem o volante como opção de passe, a equipe do Fluminense ela já colocava dois jogadores mais para pressionar essa opção de passe por dentro, tirar essa opção de passe por dentro. E aí, isso forçava, se a equipe, por exemplo, jogasse com o lateral, como aqui, por exemplo, o Evanilson, ele pressiona esse lateral do Internacional, esse lateral do Internacional, ele era induzido ao erro ou induzido a fazer um passe de retorno, como foi nesse lance, e aí o Fluminense, ele voltava a se organizar. Em primeira fase de construção, a equipe pressionava o lateral, em primeira fase de construção do adversário, a equipe do Fluminense pressionava o lateral, já em segunda fase não tinha muito essa necessidade, mas ela forçava sempre esse passe de retorno, e aqui ela buscava sempre se reorganizar, então ela fazia com que se forçasse que o adversário ele tentasse jogar pelo outro lado para fazer com que a equipe tivesse as mesmas dinâmicas, deixar esse lado um pouco mais livre, os lados mais livres, mas principalmente tirar essa opção de passe por dentro. Repare como tem aqui um jogador no Nonato, os dois zagueiros já estão nos dois atacantes, então impedindo que o Inter conseguisse acionar o entrelinhas, e era sempre assim. O Fluminense fazia muito isso aqui, por exemplo, os triângulos, o triângulo aqui tirando essa opção de passe aqui por dentro, e que é um problema que nesse mesmo lance iria gerar, porque sai o gol do Flamengo assim, o Matheus Ferraz ele sai da posição dele, e aqui o Flamengo ele consegue encontrar esse passe no entrelinhas, por conta que o Matheus Ferraz ele salta na pressão, o Pedro
ele vem e ataca esse espaço aqui, que foi um problema gigantesco para o Fluminense. E aqui o que eu falei era a ordem tática do zagueiro sair da posição dele e saltar pressão no entrelinhas. Ele saltava pressão muito longa no entrelinhas e que gerava riscos, porque se o zagueiro ele teria que ter a capacidade zonal de ler, essa capacidade mental de ler a jogada, teria que ter essa mentalidade zonal de sair da posição dele para pressionar se fosse vantajoso para a equipe, e ele não poderia errar o bote, porque se ele erra o bote, a equipe do Fluminense ela fica totalmente desorganizada. Por quê? O zagueiro, se ele dá o bote, ele deixa um buraco enorme na última linha. Então, se o zagueiro aqui, como por exemplo o Digão, ele erra esse passe, ele deixa aqui muitos jogadores em desvantagem cinética, tá? Porque aqui ele erra o bote, ele deixa o Thiago Galhardo livre para atacar esse espaço, que acaba que o Danilo Barcelos ele consegue posteriormente consegue assim entre aspas cobrir esse espaço, porque os laterais eles têm que ter essa obrigação de cobrir esse espaço. Se o zagueiro ele sai para pressionar no entrelinhas, os laterais eles têm que cobrir esse espaço. E se a bola consegue e se o zagueiro ele erra o bote, aqui nesse lance não é a questão. Não é a questão, mas se o zagueiro ele erra o bote e o lateral ele tá ali para cobrir esse espaço, muitas vezes esse lateral acaba que fica em desvantagem cinética, porque o adversário ele consegue acionar o entrelinhas, muitas vezes aqui o ponta ele vem diagonal, o lateral ele vem para cobrir o zagueiro e o ponta vem diagonal e faz o gol. E o Fluminense tomou muito gol assim. E aqui, por exemplo, também é o gol que sai do Atlético Paranaense. O gol não sai justamente por conta do zagueiro ele sair para pressionar errado na entrelinhas. Mas a jogada que inicia o gol, ela sai desse jeito, porque o zagueiro ele vem pressionar na entrelinhas, olha o espaço que ele gera, e acaba que ele erra o bote, e o lateral que tá para cobrir esse espaço aqui nas costas do zagueiro, acaba que ele fica em desvantagem cinética, porque essa bola ela vai para lá, e o zagueiro aqui, como podem ver, ele tá um pouco mais à frente, mas o adversário ele ficaria totalmente em vantagem cinética se ele por conta de uma ultrapassagem, se o lateral aqui, como no caso é o Abner, se não me engano, do Atlético Paranaense, ele tem a velocidade, ele consegue chegar na bola e aí ele faz um cruzamento para o Léo Cittadini, porque daí a defesa do Fluminense ela é empurrada para trás e o Léo Cittadini ele ataca esse espaço e faz o gol do Atlético Paranaense. Então é um risco que se toma. A ordem tática das equipes do Odair é sempre que o zagueiro vá pressionando entre linhas para tirar essa opção de passe no entrelinhas, mas se ele erra o bote, aí acaba sendo algo muito prejudicial para a equipe do Fluminense. E aqui o que eu quero destacar nesses dois frames é que é aquilo que eu falei, o corredor lateral ele sempre fica livre, e o Fluminense ele tenta pressionar a bola. O Fluminense ele tenta sempre fazer a pressão no setor da bola e, enfim, as dinâmicas todas já foram explicadas. O que eu quero destacar é somente isso, que a pressão do Fluminense ela é sempre orientada no setor da bola. Mas o que eu quero destacar também é quando a equipe adversária ela entra no último terço, como que são as dinâmicas do Fluminense? Bom, se a equipe do adversário ela entra no último terço, o Fluminense pelos lados, por exemplo, eles formam um 2 contra 1 como? Com o lateral pressiona o ponta que está lá na frente, ele volta para fazer a cobertura do lateral, ele volta para fazer a cobertura das costas do lateral e tenta gerar essas dobras de marcação, faz essa linha sustentada, que é o ponta voltando para fazer essa cobertura dos laterais, e ele faz essa linha sustentada. Claro que
é sempre o ponta do lado da bola. Nunca vai ser o ponta do lado oposto, porque o ponta do lado oposto ele fica como porta de saída de contra-ataque. Mas se a bola entra pelo lado direito, o ponta do lado direito ele tem a obrigação de cobrir esse espaço do lateral. E não só isso, se a equipe adversária ela consegue entrar pelo meio, o meia ele tem essa obrigação também de fazer essa linha sustentada entre zagueiro-zagueiro. O volante também entra muito entre esse espaço de zagueiro-zagueiro, mas se ela entra pelos lados, o ponta ele faz ele volta totalmente, ele volta até a última linha para fazer essa cobertura do lateral. Não, aqui não só o Wellington Silva, aqui como o Luiz Henrique também, e aqui já é algo como, por exemplo, aquilo que eu falei, os triângulos defensivos, a equipe ela fazia esses triângulos de cobertura com quando a equipe adversária ela consegue acionar o lateral, o volante ele vem e tenta tirar essa linha de passe de uma inversão de jogo, e aqui o Luiz Henrique fazendo essa linha sustentada para fazer essa cobertura do lateral, claro que é o ponto do lado da bola, como por exemplo aqui, como a bola entrou pelo lado direito e o Luiz Henrique é o ponta pelo lado direito, ele volta totalmente para ocupar esse espaço do lateral direito. E bom, para terminar aqui é a provável escalação para o jogo do Santos amanhã, entre Santos e Mirassol pelo Paulistão, a primeira rodada do Paulistão. Eu vou tentar assistir esse jogo, mas uma escalação que faz para mim total sentido, tá? Eu não sei se essa escalação é a escalação oficial, ou se é uma provável escalação, mas é a escalação que saiu no GE Globo nessa semana, com o Dodi no time titular, o Rodrigo Fernandes, que também não treinou, mas eu acho que também não vai ser titular, tá? Eu acho que, por mais que seja um jogador muito bom e que fez uma temporada muito positiva ano passado, eu acho que ele vai acabar que não vai ser titular, muito por conta de encaixe no modelo de jogo. Claro que ele pode jogar sim com o Dodi e com o Zanocelo, muitas vezes, o Rodrigo Fernandes pode ser titular, mas eu acho que dentro de um time ideal, na cabeça do Odair Helman, eu acho que não vai ser titular. E aquilo que eu falei, a equipe ela vai entrar dentro de um 4-3-3 ou de um 4-2-3-1, se a gente parar para pensar. O Soteldo ele vai jogar um pouco mais por dentro. E eu acho que, por exemplo, no jogo treino, muita gente falou que ele alternou muito essa posição junto com o Mendonça, mas eu acho que ele vai ser esse jogador que faz a função, fazia a função, por exemplo, do Michel Araújo, ou fazia a função do Nenê na equipe do Fluminense. E aqui a gente deixa bem claro, são dois volantes que vão ocupar a mesma altura na saída de bola. Eu acho que o João Lucas não vai ser, por exemplo, tão incisivo como o Lucas Pires. Claro que em determinados momentos eu acho que ele pode sim ocupar a amplitude, fazer com que o Ângelo e o Mendonça sejam jogadores que vão mais à área, enquanto os laterais eles ocupam mais essa amplitude. Mas eu não acho que o João Lucas seja esse estilo de lateral. Acho que é um lateral mais de construção, de ficar na base da jogada, um lateral base, com o Lucas Pires subindo. E isso me traz em mente que o Santos vai jogar muito pelo lado direito, com o lateral esquerdo, o Lucas Pires, sendo o jogador que fica mais no lado vazio, no lado fraco, que meio que seria um lado inativo assim do Santos. Claro que o Santos ele pode ter ele vai ter dinâmicas iguais nos dois lados, mas eu acho que o lado mais utilizado pela equipe do Santos na temporada vai ser o lado direito, porque essa formação de triângulo vai ser lateral, zagueiro e volante, mas depois pode ser volante, meia, que o Soteldo ele pode vir para cá por dentro, e ponta, e o Marcos Leonardo fazendo aquela função de jogador que vem mais para o desmarque de apoio, para tentar gerar aí essa fixação do adversário, e o Mendonça fazendo aquela função
que o Wellington Silva faz. Não é um ponta muito habilidoso, ele vai ser mais um ponta de velocidade para acelerar o jogo e atacar espaços e também fazer com que o adversário ele fique fixado na última linha e também ele faça esses marques de ruptura. O Mendonça e o Marcos Leonardo são jogadores muito bons em desmarques de ruptura e que podem agregar muito para a equipe dentro dessa forma de jogar. Os dois zagueiros não são os dois zagueiros assim são os zagueiros que eu acho que vão ficar muito fixos, e principalmente o Maicon vai ficar muito fixo, e que me preocupa um pouco essa questão de pressionar no entrelinhas. Não acho que é um jogador que tenha muito bem essa capacidade de pressionar no entrelinhas. Acho que pode errar um bote ali e acaba que prejudique muito o sistema defensivo, mas o João Lucas também, ele é um jogador que tem muito boas leituras aqui defensivas para cobrir as costas do Maicon. Claro que nem todos os lances vai acabar que ele vai cobrir, mas ele tem muito boa noção. Mas no mais é isso. Eu achei um Santos aí que muita gente cobra reforço de peso porque o presidente prometeu, mas eu acho que o Santos contratou o Odair Helman porque quer ter um modelo de jogo definido pelo clube e que foi fazendo contratações que se encaixam dentro do modelo de jogo, e eu acho que pode ser competitivo dessa forma. O Mendonça, o Dodi principalmente, são jogadores aqui que eu acho que se encaixam muito dentro de um modelo de jogo. O João Lucas vai soltar o sentido da contratação dele. Eu acho que o Lucas Pires também pode ser um lateral aí que vai ser mais utilizado por ser esse lateral que tem capacidade de ir à linha de fundo, já que o Felipe Jonathan é um lateral que na minha visão, é um lateral um pouco mais de lateral base. Mas enfim, no mais é isso, rapaziada. O vídeo tá bem longo, quase 1 hora de vídeo, mas eu vou pedir para vocês deixarem um like, deixarem aí nos comentários quais são as expectativas de vocês e seguirem a gente nas redes sociais. Essa análise também eu vou postar aí no Twitter. Então, espero que vocês dêem uma atenção lá também. Mas no mais é isso, rapaziada. Valeu, falou e bom jogo aí pro Santos. Uma boa temporada para nós aí que estamos merecendo. É nóis.